boa noite. Boa noite. O acordo fracassa e Temer aciona forças federais de segurança contra os caminhoneiros. O presidente pede o apoio de governadores para garantir o abastecimento da população. Ministro da Defesa anuncia ação rápida e enérgica de tropas militares para desbloquear estradas e escoltar comboios. Segundo Joaquim Silva Luna, também deverão ser liberados os acessos a refinarias, portos e aeroportos. Ministro da Fazenda afirma que a economia brasileira pode ser prejudicada. Eduardo Gárdia declara-se preocupado com o impacto da crise sobre o PIB e a arrecadação de impostos. A Polícia Federal investiga se a chamada greve é de fato um crime de lockout. Empresários do setor são interrogados por suspeita de incentivar o movimento para obter benefícios. No quinto dia de protestos, motoristas paralisam o transporte de cargas em todo o país. Postos de combustível e centrais de alimentos entram em colapso. Ônibus somem das ruas em São Paulo. O prefeito Bruno Covas decreta estado de emergência e cria um comitê de crise em São Paulo. A coleta de lixo parou, o serviço funerário está no limite e um feriado municipal poderá ser decretado. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. A paralisação dos caminhoneiros entrou no quinto dia e ainda causa muito transtorno. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros pediu que a categoria retire as interdições das rodovias. A associação, que tem cerca de 650 mil integrantes, disse temer pela segurança dos caminhoneiros. Mesmo assim, os protestos continuam em todos os estados, com exceção do Amapá. São mais de 500 estradas bloqueadas. A expectativa do governo federal era de que as rodovias já estivessem sendo liberadas logo pela manhã. Mas a cena que se viu foi justamente o contrário. As longas filas permaneciam e os caminhoneiros continuavam bloqueando as estradas. Essa aqui é a rodovia Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 280, perto de Embu das Artes. As duas pistas estão parcialmente bloqueadas. Os caminhoneiros estão liberando apenas os carros de passeio para seguir viagem. Thompson saiu de Osasco e seguiria para o sul do país transportando peças de decoração. Ele conta que os postos de gasolina à beira da estrada já não estão mais emprestando os banheiros para os caminhoneiros, que está bem mais caro se alimentar na estrada. Marmita de 10, 12 passou para 18 e assim por diante. Cafezinho, R$ 3,50. Tá difícil. Antônio também já está parado na rodovia há 3 dias. E amanhã o meu moleque vem para cá trazer dinheiro, acabou já também, e roupa para tomar banho, né? As rodovias Fernão Dias, Anchieta e Imigrantes também foram bloqueadas. E hoje motoristas de vans escolares de São Paulo aderiram à paralisação em apoio à manifestação dos caminhoneiros. Eles fizeram uma carreata em vários pontos da cidade, como na Avenida Paulista, que foi fechada nos 2 sentidos. Eles também fizeram um buzinaço na rodovia Regis Bittencourt, em meio aos veículos que permaneciam parados na estrada. Os protestos também ganharam apoio dos moradores de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles atearam fogo em pneus e carros, interditando as 2 pistas da BR-040. Na BR-381, nas proximidades de Betim, o trânsito ficou bem complicado. Em Duque de Caxias, no Rio, os caminhoneiros ocuparam o acostamento nos 2 sentidos e bloquearam a faixa da direita da rodovia Washington Luiz. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal escoltou um caminhão de GLP para 2 hospitais em Maringá. O gás é eficaz na geração de vapor para a esterilização de roupas, instrumentos cirúrgicos e equipamentos hospitalares. Em Ponta Grossa, 2 caminhões carregados com leite conseguiram chegar ao destino devido à escolta policial. Muitos produtores rurais estão jogando fora milhares de litros, porque não tem como armazenar o leite. Até o momento, o governo já obteve 23 liminares contra a obstrução de rodovias. É enorme o impacto da paralisação no transporte e nos serviços públicos, como a coleta de lixo e a manutenção da rede de energia aqui em São Paulo. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, decretou estado de emergência na capital paulista, que autoriza a prefeitura até a apreender combustível para fins públicos.
Dona Lúcia comprou uma passagem para o Piauí há 15 dias, mas agora não sabe se vai ter ônibus para viajar. Se não sair vai, porque a gente se programa, né? E eu preciso chegar lá, minha sobrinha vai ganhar provavelmente na segunda ou terça, eu tenho que estar lá. E a falta de combustível mudou a rotina de muita gente. Muita fila aqui para conseguir um ônibus. O ônibus diminuiu, eles informaram que não tem mais essa quantidade de ônibus, que ele saiu de 15 minutos, agora terão de 40 minutos. O terminal rodoviário Tietê registrou nesta manhã uma redução de 20% no número de partidas de ônibus. Devido à greve, as empresas estão tendo que readaptar trajetos, colocar o máximo de pessoas dentro dos ônibus e até alguns trechos foram cancelados. No terminal rodoviário Barra Funda, houve uma queda de 40% nas saídas de ônibus. No Jabaquara, afetou 48% das partidas. As linhas de ônibus municipais também sofreram diminuição. Apenas 60% da frota circulou pela cidade. É difícil, está dando intervalo de 1 hora para estar pegando, para estar conseguindo entrar no ônibus e mesmo assim ainda muito cheio. Hoje, mais uma vez, o rodízio de carros foi suspenso. O metrô e a CPTM circularam normalmente, apesar do grande fluxo de usuários. A Anlurb, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, informou que a coleta de lixo comum e reciclável foi suspensa, ainda sem previsão de normalização. A paralisação dos motoristas também afeta outros serviços que exigem o deslocamento de veículos. A Eletropaulo anunciou no site da empresa que os prazos de atendimento podem ser comprometidos. Segundo a empresa, apenas 97 equipes de emergência das 259 existentes estavam disponíveis hoje para os atendimentos de emergência, para racionar o combustível. Uma redução de mais de 60% do total de equipes que atendem a capital paulista. Entre os taxistas, também há preocupação com a falta de combustível e com a diminuição da clientela. Nós estamos sentindo que há pouco movimento de passageiros. As pessoas estão um pouco preocupadas e a gente sente que a diminuição da quantidade de passageiros vindo para São Paulo diminuiu muito. Nós fazíamos aí uma média de 10 a 12, 13 corridas por dia. Isso caiu para mais de 50%. Para tentar diminuir o impacto para a capital, o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência nesta sexta-feira, que pode evoluir para o de calamidade pública. A medida permite que a prefeitura faça compras sem licitação, requisite ou apreenda bens privados, como a própria gasolina para fins de uso público. O prefeito determinou ainda a criação de um comitê de gestão de crise. Caso o desabastecimento provocado pelas manifestações continue, pode ser decretado feriado municipal na próxima semana. O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, acaba de determinar que a Polícia Rodoviária multe todos os motoristas que estiverem estacionados em fila dupla ou que estejam bloqueando a passagem em qualquer estrada estadual. Aqui em São Paulo, a Polícia Militar também deve agir. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes. Olá, Sabrina, boa noite. Olha, Gamberini, aqui na Avenida Paulista, nesse momento, cerca de 150 pessoas estão reunidas aqui no vão livre do MASP em apoio à paralisação dos caminhoneiros. Muita gente que trabalha aqui nessa região saiu mais cedo, foi dispensada. Agora, o trânsito parece de feriado, dá só uma olhada, muito tranquilo. Metade da frota de ônibus está circulando nessa noite aqui na capital. Mas na região metropolitana um pouquinho mais, 68% da frota na rua nessa sexta-feira à noite. A prefeitura comprou 250 mil litros de combustível, que foi levado com escolta da polícia para garantir de maneira racionada o serviço de ônibus até segunda-feira. Mas já começa a faltar gasolina, combustível para outros serviços como o funerário, que tem até amanhã combustível para funcionar. Transporte escolar tem até segunda-feira. SAMU, as ambulâncias, até terça-feira, e a Guarda Civil Metropolitana, a CET, estão sendo monitorados. A CET, inclusive, informou que quem ficar sem combustível na rua vai poder ficar tranquilo, porque não precisará excepcionalmente pagar multa. Como nós vimos na reportagem há pouco, serviço de limpeza está suspenso, então a prefeitura pede que as pessoas não coloquem ainda o lixo na rua e o rodízio de veículos também está suspenso.
No estado há vários bloqueios, inclusive aqui na cidade também tem pontos com bloqueios, como nas marginais, mas o governador Márcio França falou agora há pouco que a Polícia Militar está acionada para liberar as vias e a Polícia Rodoviária vai multar os motoristas que pararem em fila dupla ou que bloquearem as estradas aqui em São Paulo. Vamos ouvi-lo. E agora, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual vão passar também a multar todos os caminhões que estiverem interrompendo o trânsito. Eu estou alertando aos caminhoneiros que isso vai gerar consequência para o resto da vida deles, porque caminhoneiro que é multado muitas vezes vai perder sua carteira, acaba perdendo depois a possibilidade de voltar ao seu trabalho. Com a distribuição comprometida, o preço de vários alimentos aumentou e já não há algumas hortaliças na CEAGESP. Restaurantes também foram afetados pelo desabastecimento. O caminhão quase sumiu da CEAGESP. Em média, passam por aqui 11 mil por dia, com mercadoria ou vazios para fazer as compras. Mas até o meio da manhã, apenas 200 descarregaram. Esse caminhoneiro ficou parado na estrada por 2 dias. O que você veio buscar? Eu vim buscar verdura. Vai ter? Não sei, eu acho que não. Vou esperar até semana que vem, até nós resolver esse problema nosso aí. Tem desabastecimento e falta de compradores. Muitos boxes baixaram as portas. Quem abriu tinha pouca coisa para fazer. Este comerciante passou o tempo tocando violão. Contar a história e aguardar, né? E o prejuízo? Só depois vamos saber, né? O feirante, que veio buscar frutas para vender no domingo, estava indignado com os preços. Tá meio difícil para comprar, né? Que tá tudo caro, né? Uma caixa de cereja os caras querem 500 conto, uma caixa de pêssego os caras querem 400, uma caixa de ameixa 300. O galpão de hortaliças também estava irreconhecível. Faltava milho, brócolis e até alface. Nunca vi isso aqui, nunca aconteceu isso. Como que era para ataque? Ontem, na sexta-feira, realmente, aqui ninguém conseguiu nem andar, lotado de verdura. A CEAGESP é o maior entreposto do Brasil, por onde passam 60% das frutas, legumes e verduras consumidos na Grande São Paulo. Mesmo que a paralisação acabe, a normalização não acontecerá de imediato. Vai haver uma semana, no mínimo, até que tudo volte ao normal após a liberação das estradas, né? O reflexo já aparece nos estoques dos restaurantes. Esse vende de 80 a 100 refeições por dia de comida mineira. E um dos pratos mais típicos do cardápio está sem o principal ingrediente. Acabou o quiabo. O frango com quiabo vai ficar meio que frango sem quiabo, né, por enquanto. O forte do restaurante são as entregas, mas está difícil abastecer as motos com gasolina. E o gás de cozinha acaba na terça-feira. Se não vier terça-feira, já vai complicar, já semana que vem a gente não tem como funcionar o restaurante porque já vai estar faltando algumas coisas primordiais para o funcionamento. Na zona cerealista, no centro da capital, o movimento de caminhões também está menor. Alguns produtos estão em falta, mas essa loja conseguiu se planejar. Nós temos caminhões, tá? Então, quando nós vimos que a situação não estava muito boa, nós corremos alguns distribuidores, alguns importadores que nos atendem, e então a gente correu para não ficar desabastecido. O presidente Temer autorizou forças federais a desbloquear as estradas interrompidas em todo o país. O endurecimento foi uma resposta aos caminhoneiros que, apesar do acordo, insistem em bloquear as estradas brasileiras. Ontem à noite, após uma longa reunião, o governo anunciou o fim da paralisação, depois do entendimento com lideranças nacionais que representam os manifestantes. O Planalto acreditava que a situação melhoraria, ainda que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, tenha reconhecido que a normalização só ocorreria até segunda-feira. Nós precisamos que todos vocês, caminhoneiros, retomem a atividade. O Brasil precisa de vocês. Com o não cumprimento do acordo, o presidente participou de algumas reuniões com aliados pela manhã e depois fez um pronunciamento no Palácio do Planalto. No discurso, chegou a chamar alguns caminhoneiros de minoria radical. Atendemos 12 reivindicações, mais ou menos prioritárias, dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros
Aliás, estão fazendo sua parte. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. No pronunciamento, Michel Temer anunciou o início do plano de segurança, com o uso das forças federais para desbloquear as vias interditadas. De imediato, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas. As forças federais incluem Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional de Segurança e também Polícia Rodoviária Federal. Temer afirmou que as Forças Armadas já foram mobilizadas e que os militares têm autorização para dirigir os caminhões caso seja necessário retirá-los da via. O presidente disse que tomou a decisão para evitar desabastecimento generalizado para a população. A prioridade do governo é desobstruir o acesso de combustível a aeroportos e termoelétricas. Ainda de acordo com o Planalto, os governadores dos estados atingidos pelas manifestações foram designados para acionar a Polícia Militar nesta operação. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que as Forças Armadas atuarão de maneira rápida e enérgica para liberar as rodovias bloqueadas. A declaração foi dada após uma reunião do ministro com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. A Polícia Rodoviária Federal e também a tropa de choque estão fazendo escolta de caminhões-tanque em várias partes do país. Aqui em São Paulo, esse caminhão escoltado pelo choque, por um carro do choque, sai de um centro de distribuição da Petrobras e vai para o abastecimento de ônibus e serviços essenciais, como de ambulâncias, por exemplo. A mesma medida está sendo aplicada em vários outros estados brasileiros. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No dia 15 de maio, Michel Temer promoveu uma celebração no Palácio do Planalto para marcar o aniversário de 2 anos do seu governo. Ele desperdiçou um discurso de 1 hora autoelogiando-se. A crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros demonstra que o presidente estava hospedado no mundo das fantasias. Pouco importa que os fatos o desmintam. A reação de Temer à paralisação dos caminhões veio tarde e deixou a sociedade brasileira à mercê da anarquia de um setor econômico que não enxerga nada além do próprio umbigo. Temer é um presidente enfraquecido por denúncias de corrupção. Ele mantém uma rotina de reuniões com assessores suspeitos que se dedicam exclusivamente a reclamar dos outros e a falar bem de um governo que apodreceu. O risco de uma coisa assim dar certo é inexistente. Mas sob Temer, o Planalto exagera na capacidade de transformar o ruim em algo muito pior. Os caminhoneiros desafiaram a autoridade do governo. Temer abriu a negociação pedindo trégua. Depois de ajoelhar-se, entregou a alma à turma da roda presa. Cedeu desde o congelamento do diesel até um subsídio de 5 bilhões de reais para atenuar o peso do reajuste dos combustíveis até o final do ano. E as estradas continuaram bloqueadas. Só então foram acionadas as forças de segurança. O Brasil tornou-se um lugar ideal para o surgimento de um país inteiramente novo. Caos não falta. Temer é um ex-presidente da República no exercício da presidência. Boa noite. O abastecimento de alimentos como carnes e laticínios também foi afetado pela paralisação. Alguns itens já sumiram dos supermercados. Neste supermercado, no centro de São Paulo, estão em falta massas resfriadas, verduras e frutas. O pouco que tem subiu de preço, em média 30%. No açougue tinha fila, carne na vitrine só até domingo. O gerente diz que percebeu que os clientes estão comprando itens de primeira necessidade em maior quantidade, mais arroz, feijão, óleo.
E se uma nova remessa de mercadoria não chegar até o início da semana que vem, ele pensa em fazer o que já vem acontecendo em alguns mercados, limitar a quantidade por cliente. A gente está notando que o pessoal comprava uma unidade, já está levando duas, já está começando a estocar um pouquinho para poder não faltar em casa também. Preocupado, Luciano resolveu se prevenir. Está levando o dobro da compra da semana. Aqui dá para passar mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos. Porque lá a gente não é sozinho, a gente também tem uma família para sustentar. Apreensiva, Lourdes também faria estoque, se tivesse dinheiro. Estou comprando só o necessário, porque com essa crise que está, não dá nem para fazer estoque. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. No caso do leite, este supermercado recebeu mercadoria na véspera da greve começar e por isso ainda tem estoque para mais alguns dias. Mas já há falta de leite em alguns supermercados. Segundo a Associação Brasileira de Laticínios, o trabalho de pasteurização no país está praticamente parado, já que a indústria não consegue retirar o leite do produtor nas fazendas. São mais de 50 milhões de litros por dia que deixam de ser coletados. Nas granjas, pintinhos estão sendo sacrificados. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que 1 bilhão de aves podem morrer por falta de ração. É um processo que se iniciou já na quarta-feira de caos e hoje na sexta é um caos redobrado. E a gente vê claramente que o que nós sofremos nesses dias vai a sociedade toda começar a sofrer. Continua muito grande a preocupação com o abastecimento de combustível dos aeroportos de todo o Brasil. A repórter Tássia Sena está em Congonhas, na zona sul de São Paulo. Olá, Tássia. Isso mesmo, Gamberini. Boa noite a todos. A Infraero confirma que 8 aeroportos em todo o país estão com reabastecimento normal. Um deles é aqui Congonhas, de onde nós falamos. Também o Aeroporto Internacional de Guarulhos, ambos aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Galeão e também o Santos Dumont. O Aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Confins, em Minas Gerais. Curitiba, no Paraná. E também Belém, no estado do Pará. A Infraero confirma onde há problemas no reabastecimento, que são nos aeroportos das cidades de Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Juazeiro do Norte, Maceió, Recife e também em João Pessoa. O estoque de combustível no aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, aqui de São Paulo, deve durar apenas até hoje ou no máximo até amanhã de manhã. E a recomendação em todos os aeroportos é que quem tenha voo agendado entre hoje, sábado e também domingo, cheque a situação do voo antes de sair de casa. Em algumas cidades no interior paulista, as prefeituras já decretaram estado de emergência. Na cidade de Santos, por exemplo, no litoral sul aqui de São Paulo, os estivadores vão realizar uma assembleia amanhã, por volta das 9 horas da manhã, para definir qual a situação desses trabalhadores. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os detalhes das cidades que estão em estado de emergência no interior aqui de São Paulo e também como está o estoque de combustível do aeroporto presidencial. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Tássia. No fim da tarde, uma das principais associações de caminhoneiros que articula a mobilização da categoria, a ABICAM, pediu para que eles desbloqueiem as estradas. A entidade disse que se preocupa com a segurança dos motoristas e que eles devem continuar a paralisação sem obstruir as vias. Por trás de cada bloqueio, um grupo diferente comanda a paralisação. É que os caminhoneiros se dividem em várias associações pelo país. Uma das maiores é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, que reúne 1 milhão de caminhoneiros pelo país, divididos em 120 sindicatos do setor. O presidente da entidade é Dilmar Bueno, que é piloto de Fórmula Truck do Paraná. Outra grande nesse cenário é a Associação Brasileira de Caminhoneiros, que tem cerca de 600 mil integrantes. O presidente da ABICAM é José da Fonseca Lopes, caminhoneiro há quase 60 anos. A FETRABENS reúne profissionais do estado de São Paulo e outras federações unem motoristas de caminhão de mais regiões do país. E ainda tem o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, com Jaime Ferreira dos Santos na presidência, e a União Nacional dos Caminhoneiros do Brasil, que é presidida por José Araújo Silva.
O movimento acabou engrossado pelos caminhoneiros de frota também. Isso é, por aqueles que são contratados com carteira assinada por transportadoras. No começo da semana passada, caminhoneiros de vários grupos avisaram o governo federal de que poderiam parar se não houvesse um acordo. Segundo eles, a categoria tenta negociar há 7 meses. O ultimato foi na sexta-feira passada e uma tentativa de acordo só aconteceu ontem. Para parte das associações, a proposta do governo não foi suficiente, o que fez a paralisação continuar. Uma das lideranças chegou a dizer que pode correr sangue com o uso de força policial para desobstruir estradas. José da Fonseca, o presidente da Abican, explicou que os caminhoneiros insistem na paralisação porque o governo, segundo ele, não costuma cumprir o que promete. A nossa proposta foi zerar dentro do produto do diesel o PIS, o COFINS e a CIB. Só que hoje houve uma mudança nessa reunião que nós tivemos. Algumas pessoas presentes deram apoio para o governo, um voto de confiança, de aguardar durante 90 dias esses estudos. A Abican, como tem um compromisso sério com vocês, não aceitou isso e se retirou da reunião. Em nota, a CNTA disse que as entidades presentes nas negociações jamais aceitaram as pressões para suspender a paralisação e falou que o papel dela é levar as propostas para que cada grupo de manifestantes decida. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Vinícius Torres Freire, jornalista e comentarista de economia aqui do Jornal da Gazeta, sobre a crise. O juiz Sérgio Moro atendeu a um pedido da Polícia Federal e manteve o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, preso aqui em São Paulo. A polícia alegou dificuldade de deslocamento e logística necessários para o transporte de presos. A defesa de Delúbio havia pedido à Justiça Federal que ele se apresentasse em Brasília e que cumprisse a pena na penitenciária da Papuda. No entanto, o ex-tesoureiro se entregou ontem aqui em São Paulo. Ontem, o ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou o habeas corpus impetrados pelas defesas de Delúbio Soares e do empresário Ronan Maria Pinto, condenados na mesma ação da Operação Lava Jato. Morreu hoje, em São Paulo, aos 74 anos, J. Ávila, delator do escândalo da FIFA. O empresário e jornalista estava internado desde segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês por problemas respiratórios. Ele voltou ao Brasil há 5 meses, depois de morar por 5 anos nos Estados Unidos. Em 2015, Ávila formalizou um acordo com a Justiça americana, no qual se declarou réu confesso. Ele se comprometeu a pagar mais de 150 milhões de dólares de multa. O julgamento estava marcado para outubro. O empresário chegou a ser preso pelo FBI em 2013 pelo esquema de corrupção no futebol. Desde então, partiu para fechar a delação. Aos investigadores, revelou que pagava propina desde 1991 para que a empresa dele, a Trafic, tivesse os direitos de transmissão das Copas América, do Brasil e Ouro, e até mesmo por patrocínios da seleção brasileira. Os direitos eram revendidos depois para emissoras de TV e patrocinadores por valores muito mais altos. Parte do lucro dessa operação era usada pelas agências para pagar suborno aos cartolas. Além da Trafic, J. Ávila também era dono de jornais e da TV Tem, afiliada da Rede Globo no interior do estado. Em depoimento, denunciou Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero, todos ex-presidentes da CBF. Segundo o empresário, os cartolas pediam dinheiro por fora para que pudessem renovar os contratos. Marim está preso nos Estados Unidos. Del Nero, que foi banido do mundo do futebol, e Ricardo Teixeira são réus na justiça americana. Ainda não há previsão sobre o julgamento dos dois. Depois de uma reunião com representantes dos caminhoneiros e do governo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, prometeu pôr em votação um projeto de lei que regulamente o preço mínimo do frete. Este é um dos pontos principais de entrave do acordo para o fim da paralisação dos caminhoneiros. A promessa de Eunício é reunir assinaturas para que a proposta que cria a política de preços mínimos do transporte rodoviário de carga seja votada em regime de urgência. O projeto prevê a criação de uma tabela elaborada semestralmente por órgão competente, com valores por quilômetro rodado por eixo carregado e conforme a carga. Hoje, o valor e a forma de cobrança por quilometragem e o peso da carga são definidos de forma diferente nos estados.
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou hoje que foi proposta aos estados a mudança da base de cálculo do ICMS sobre o diesel. A ideia é que a medida já seja incorporada ao corte do preço anunciado nesta semana pela Petrobras. Isso reduziria, em média, o preço do combustível em 5 centavos de real imediatamente nas bombas. Guardia explicou ainda que a proposta não traria prejuízos fiscais para os estados e que ela será debatida na próxima terça-feira na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo foi colocado mesmo contra a parede e pode acabar fazendo na marra uma reforma tributária para o diesel, sem muito planejamento. Ainda que use a força para enfraquecer a mobilização, já concordou com a retirada da CID. A Petrobras vai ser subsidiada com um custo de até 5 bilhões este ano para assegurar maior estabilidade dos preços, que só devem ser corrigidos a cada 30 dias. E ainda vai tentar conseguir esse abatimento de 5 centavos do ICMS cobrado dos estados. No final, a redução dos preços pode chegar a 35 centavos se todas as reduções vingarem. Alguns estados não estão gostando da ideia de socializar as perdas. Na prática, a reunião virtual com os estados, que foi marcada para a próxima terça, pode até sustentar um pouco mais o movimento por mais dias como uma forma de pressão sobre os governadores. Embora o alvo maior das reivindicações agora seja o PIS/COFINS, que parte dos manifestantes quer zerado. Aliás, essa foi a grande atrapalhada de Rodrigo Maia, que baseado em dados totalmente errados, conseguiu aprovação urgente da medida pela Câmara, o que seria insustentável. Em vez das perdas estimadas em 3 bilhões de reais, zerar o PIS/COFINS teria um custo de até 14 bilhões de reais. A ideia foi deixada de lado, mas o caminhoneiro mantém isso na pauta. A economia, de qualquer modo, vai contabilizar muitas perdas. As projeções de crescimento já começam a ser revistas, de novo, para algo em torno de 2% até um pouco menos. Além dos transtornos para a população e empresas, tem um impacto concreto sobre a atividade, a produção de setores e empresas. Estamos vendo as imagens lamentáveis de alimentos como leite sendo descartados, fora o canibalismo dos frangos descoberto hoje pelo presidente Temer. Vários preços devem subir, ainda que de forma momentânea. Exportações estão atrasadas. E, claro, tudo isso aumenta bastante o grau de incertezas em relação ao quadro político e econômico do país, o que só desestimula mais os investimentos empresariais e até o consumo. Sem esquecer que o governo terá de refazer a estratégia de ajuste das finanças para cumprir metas e respeitar limitações legais. Seria uma compensação. É a consequência, isso tudo, da fraqueza política do governo, da imprevisibilidade, da demora em uma ação mais efetiva que não necessariamente exigiria o uso de força. A força que se esperava do governo não é essa que ele promete agora usar para desbloquear estradas e garantir o reabastecimento. Boa noite. A paralisação dos caminhoneiros e os impactos aqui em São Paulo. Nós voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Olha, Estela, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido do governo federal, concedeu uma liminar que autoriza o uso de força para desbloquear as estradas. E também nessa liminar consta multa de R$100 mil por hora ao caminhoneiro que insista em bloquear a pista. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, estima que nesse momento tenha 500 pontos de bloqueios em todo o país. É um número bem abaixo já dos 1.000 estimados anteriormente. Mas, de qualquer maneira, aqui em São Paulo, temos bloqueios na cidade, embora o trânsito esteja bastante tranquilo na maior parte da capital. Mas temos bloqueios, por exemplo, na saída da Marginal Pinheiros para a Avenida Jornalista Roberto Marinho, e aí fica muito difícil para o motorista que está no trânsito da Roberto Marinho até a João Dias, no sentido de Interlagos. E também há bloqueio na estrada do Campo Limpo, na zona sul da capital. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Os motoqueiros também aderiram aos protestos em apoio aos caminhoneiros.
Hoje, a manifestação dos motociclistas começou no Brooklyn, na zona sul da capital paulista, passou pelas avenidas 23 de Maio e Bandeirantes e se concentrou na região da Paulista. O ato em apoio aos caminhoneiros e contra a política de aumento da Petrobras foi convocado pelo Sindicato dos Motoboys de São Paulo. Segundo representantes, a categoria deve realizar uma paralisação em todo o país na próxima terça-feira. A intenção é que todos os incentivos negociados com os caminhoneiros sejam repassados para os motociclistas. Ontem eles fizeram um buzinaço na Marginal Pinheiros. E o governo manda a Polícia Federal investigar a suspeita de lockout em paralisação dos caminhoneiros. A ordem é do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Lockout é quando empresários de um setor contribuem, incentivam ou orientam a paralisação de seus empregados. Seria um movimento liderado pelos patrões com a intenção de obter benefícios para eles mesmos, o que é proibido pela legislação brasileira. Agora, o que a Polícia Federal vai investigar é se os empresários estão agindo em benefício dos próprios interesses e não das reivindicações dos trabalhadores. De acordo com Jungmann, há indícios de uma aliança entre caminhoneiros autônomos, sem vínculo empregatício, com transportadoras e empresas de transporte para forçar o governo a reduzir o preço do diesel. O ministro afirmou que, se ficar comprovada a prática de lockout, vão ser tomadas as providências cabíveis. Nós já temos uma relação de 2 dezenas de empresas, ou seja, 2 dezenas de empresários que estão sendo chamados a depor, que estão sendo investigados e que responderão, caso as investigações comprovem o fato do lockout, por algumas das tipificações que vou aqui dizer. Primeiro, o atentado contra a segurança do serviço de utilidade pública, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Uma outra tipificação, paralisação do trabalho de interesse coletivo, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nossa entrevista é com o jornalista, nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, nosso colega aqui no Jornal da Gazeta. E nós vamos, evidentemente, conversar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Vinícius, como nós vimos o ministro tipificar o crime de lockout, isso é o que nós estamos tendo. É uma greve, é um lockout, são coisas bastante distintas. Na sua opinião, o que é isso? Tem de tudo. Porque a prestação de serviço de transporte de carga é muito variada. Tem desde caminhoneiro autônomo, tem cooperativo, tem associação de caminhoneiro, tem muita transportadora pequena. Então, são milhares de empresas e tem algumas empresas grandes também. Então, é muito difícil você checar no Brasil inteiro quem está fazendo lockout ou quem está, como alguns empresários dizem, está sendo impedido de fazer com que sua carga circule porque tem paralisação nas estradas e elas não podem mandar o caminhão para a rua. Elas falam, a gente não está fazendo nada disso, a gente só não está conseguindo trabalhar porque tem paralisação, porque tem estrada bloqueada. Então é difícil de pegar e é muita gente. Agora, você acredita que esse movimento, com esse tamanho, com essa repercussão toda, ele é por causa do preço do diesel ou tem outra coisa escondida por trás, outros interesses? Olha, eu acho que o primeiro é preço de diesel mesmo. Porque o que está acontecendo? Os custos, de fato, estão aumentando para todo mundo. E está difícil de repassar isso para o consumidor. Se todo mundo tivesse conseguindo repassar esse aumento de custo para o consumidor, quem estaria ligando para o preço do diesel? Então, como está difícil de repassar, por causa da crise, por causa da recessão, aumentar o preço está mais complicado, as margens de lucro estão diminuindo. Desde o caminhoneiro autônomo, sozinho, pequenininho, até a empresa de transporte. Então, qual é a ideia? A gente faz um movimento, estimula o movimento, dá apoio, inclusive empresas que contratam carga, e fala, olha, governo, diminui o imposto para a gente não ter essa perda. Na verdade, tem uma tentativa de melhorar a margem. Como você disse outro dia, agora há pouco, aliás. É uma socialização do prejuízo. Ou né? a privatização do lucro. De lucro que não estava tendo, porque quando o mercado estava deixando de ter. Se o lucro aumentasse, eles não distribuiriam o lucro? Não. É evidente, né? Se eles conseguissem repassar, eu acho que não ia ter esse movimento. E claro que o reajuste constante, frequente e imprevisível do diesel, especialmente para o pequeno, para o caminhoneiro isolado, sozinho, autônomo, é problema. Ele contrata um frete e aí ele vai para a estrada e o combustível subiu 5%. E aí ele tem problemas. Então seria possível arrumar uma estratégia para tentar atenuar esse problema. Mas a base mesmo é o seguinte, aumentou o custo e não está conseguindo passar para o consumidor. Todo mundo
quem transporta, quem contrata transporte está interessado em não ter esse problema e está tentando passar para onde? Redução do imposto, quer passar para o governo, quer passar para o público. O discurso desse governo, logo que assumiu, foi de recuperação da Petrobras e agora nós não vamos mais usar a Petrobras para administrar preço, não administrar inflação. A Petrobras tem que cobrar segundo o preço internacional de petróleo. Essa é uma política boa para a nação? A Petrobras cobrar preços internacionais, o preço mais adequado? Sim, porque a Petrobras, você pode dizer, olha, se a Petrobras reduzir o preço dos combustíveis ou não aumentar tanto, as pessoas vão ter mais dinheiro para consumir, vão ter mais dinheiro para investir. Agora, o problema é o seguinte, tem o outro lado, a Petrobras com preços abaixo do mercado, ela vai ter menos faturamento, vai ter menos lucro, vai ter menos dinheiro para pesquisar e explorar petróleo e, com a intervenção do governo, os investidores vão olhar para a empresa e falar, essa empresa está sujeita à intervenção política. Então, quem empresta dinheiro para a Petrobras vai falar assim, eu vou cobrar mais caro dessa empresa. Já aconteceu e pode acontecer de novo. E se ela vai pagar mais caro pelos empréstimos, ela vai ter menos dinheiro para investir. Então, você pode dizer, olha, tem um lado, tem um ganho, que é o combustível mais barato, do outro você tem uma estatal com problema de investir. A Petrobras ficou com problemas nos últimos 4 anos por causa disso, 4, 5 anos. Um dos problemas da empresa, que foi roubado também e tal. Uhum. Agora, e essa questão do abastecimento, como é que vai demorar para voltar ao normal, né? Olha, depende, obviamente, do movimento. Como a gente viu que o desabastecimento foi muito rápido, então a gente pode supor que o abastecimento é muito rápido, né? As empresas cada vez mais trabalham com estoques pequenos. Porque manter estoque custa caro. Então, elas, obviamente, ficam desprotegidas, descobertas logo que você tem uma paralisação dessa. Agora, como acabou muito rápido, a gente sabe que pode voltar para o curto prazo muito rapidamente também. A não ser que o movimento se prolongue. Isso a gente não sabe muito bem, que a coisa está meio desorganizada e mesmo o movimento está todo dividido. Está dividido e interessante, né? Agora entrar nos pirueiros de escola aqui em São Paulo, motoqueiro. O que motoqueiro tem a ver com o preço do diesel? Não tem nada a ver com o preço do diesel, mas tem agora. Todo mundo vai querer tirar a sua casca, né? Porque a gasolina também está cara. A gasolina também está subindo. Aliás, pela inflação medida pelo IBGE, desde junho do ano passado, a gasolina subiu mais que o diesel na bomba. 20%, o diesel subiu uns 15%. Então todo mundo está vendo, bom, esse pessoal conseguiu. O motoboy está com problema também. O custo dele está aumentando e ele não está conseguindo ter aumento de salário ou do fretezinho dele. Então está todo mundo olhando e falando assim, bom, a gente pode empurrar isso para o governo. Claro que eles têm muito menos poder de pressão, mas o pessoal está de olho agora na possibilidade aberta por essas concessões do governo. Agora, o diesel brasileiro está debaixo de imposto demais, de fato? Tudo tem imposto demais no Brasil, né? Agora, o diesel tem menos imposto que a gasolina. O diesel tem mais ou menos, varia um pouco, mas em torno de 28%. O preço final do diesel tem 28% de imposto indireto. A gasolina tem 40%, 42%, 45%, dependendo do lugar. Né? Porque tem ICMS varia por estado. Então, o diesel já tem menos imposto que a gasolina. Agora, tudo no Brasil tem muito imposto. O problema não está especificamente nos combustíveis. E no caso do diesel nem é tão aberrante. É claro que agora com a situação está mais pesada porque o preço do petróleo está subindo muito. Tá, mas a gente está falando de fazer uma justiça tributária sobre o diesel, mas o cobertor é curto. Você diminuir a arrecadação do governo, isso vai ter um custo em outros setores. O governo não tem dinheiro. O governo já gasta mais do que arrecada. Mesmo que você não considere a despesa com juros, o governo já gasta mais do que arrecada. Tem cortado despesa todo ano e despesa essencial para o país e para a sociedade. No último ano, o investimento do governo em obras caiu 17%. Em educação e saúde, 3% mais ou menos cada um. Então não tem sobra. Não existe isso. E se o governo continuar gastando, vai ter que fazer mais dívida. Tem cobertor curto para todo mundo. Vai sobrar para alguém. Quem conseguir gritar mais alto, tiver mais poder de pressão, vai levar, porque o governo está fraco e está cedendo e foi muito mal nessa crise, né? Foi despreparado, negligente, não percebeu que a coisa estava vindo. E, aliás, as manifestações de caminhoneiros começaram no dia 1º de maio. Do dia 1º de maio até o 15 de maio pararam estrada em São Paulo, Paraná, Minas, Brasília, Bahia. A coisa estava evidente que vinha. Dia 14 eles mandaram uma carta para o governo. Vamos fazer greve, dia 14. Estava evidente, mas o Gabinete de Segurança da Presidência da República não previu, nenhum serviço de informação previu, o SNI não percebeu. Isso é um espanto e ninguém percebeu.
Não percebeu, não estavam ligando. Foi negligente. Agora, o motivo da negligência, a gente não entendeu isso. Agora, a gente não entendeu até agora, mas durante 15 dias antes da greve, 18 dias antes da greve ser anunciada, tinha paralisação estrada na Dutra, tinha na Raposo. Eu faço a seguinte pergunta para você. Nós estamos nos aproximando da eleição presidencial, momento importantíssimo para o país. Quem se beneficia com uma paralisação como essa, agitação? Olha, todo mundo está tentando se beneficiar, porque, por incrível que pareça, ainda não teve uma reação grande da população contra os caminhoneiros e empresas de transporte. Não, parece que a população está a favor, né? Porque as pessoas estão com raiva do preço da gasolina e o prestígio do governo é muito baixo, então as pessoas estão direcionando a ira delas contra o governo. Tanto que se você vê todos os candidatos, quase todos os candidatos a presidente, ou ficaram quietos ou estão dando apoio. Eles sentiram para onde está soprando o vento e estão atacando o governo. Então estão aproveitando para bater no governo. Mas quem se beneficia, esquerda ou direita? Olha, o movimento dos caminhoneiros, muitos deles têm ligação com, por exemplo, são apoiadores do Jair Bolsonaro. Vários caminhões têm eu não diria que vai favorecer a esquerda ou a direita. Agora, muitos deles são favoráveis ao Bolsonaro, que se declarou favorável ao movimento. Agora, é difícil dizer isso, né? Nessa altura do campeonato pode tudo mudar, mas é contra o governo e todo mundo que puder vai embarcar. Para a esquerda, que não tem ligação tradicionalmente com caminhoneiros, eles têm conflito com os caminhoneiros, vai ser mais difícil aproveitar. Os candidatos mais à direita talvez faturem mais. Tá bem, Vinícius. Obrigado pelas informações. Boa noite. Boa noite. Estela. As principais rodovias que cortam o estado de São Paulo têm protestos de caminhoneiros neste momento. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes. Sabrina. É isso, Estela. Olha, são quase todas e a principal Via Dutra, com pelo menos 11 pontos de bloqueio nos dois sentidos, Rio e também no sentido de São Paulo. Agora, tem bloqueio na Ayrton Senna em 3 pontos, Raposo Tavares, 5 pontos de bloqueio, Regis Bittencourt, pelo menos 4 pontos, e aí com muito desdobramento, com lentidão em vários desses pontos. Na Dom Pedro I, na região de Campinas, tem pelo menos 3 quilômetros em cada um dos sentidos. Também bloqueios na Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Washington Luiz, na Mogi Bertioga e Tamoios. Aqui em São Paulo nós já falamos de alguns bloqueios, mas aqui na Avenida Paulista tudo tranquilo por enquanto. Mas tem um protesto aqui no vão livre do MASP e a CT já começa a fazer parte do bloqueio aqui da Avenida Paulista no sentido da Consolação. Os manifestantes não informaram se vão caminhar e se vão para algum lugar, mas esse bloqueio já começa aqui na Avenida Paulista. Voltamos ao estúdio. E por causa da paralisação dos caminhoneiros, o juiz Sérgio Moro cancelou a audiência sobre o sítio de Atibaia, que estava marcada para segunda-feira. 8 testemunhas deveriam ser ouvidas, entre elas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No despacho, o Moro disse que os deslocamentos entre as cidades têm sido prejudicados e que, considerando as incertezas dos próximos dias, por prudência, decidiu suspender as audiências. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro ordenou a prisão de pelo menos 200 militares por conspiração. Segundo o governo venezuelano, eles conspiraram contra as eleições em que Maduro foi reeleito no domingo. Maduro acusou o governo da Colômbia e dos Estados Unidos de financiarem essa tentativa de intervenção. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, Maduro obteve 67,7% dos votos válidos. Apenas 46% do eleitorado votou, um total de 8.600.000 venezuelanos. A semana termina com temperaturas amenas e nebulosidade e algumas pancadas de chuva. Vamos ver com a Mariana Armentano como fica o tempo no fim de semana. Nesse fim de semana, a previsão é de tempo firme e ensolarado em quase todas as regiões do país. Chuva mesmo só no leste da região sudeste, até com chances de pancadas mais fortes entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Chove também a qualquer hora entre o Recôncavo e a costa da Bahia, entre os litorais da Paraíba e do Ceará e nessa faixa mais ao norte do Brasil. Já no sul do país, o ar continua seco, mas a temperatura entra em elevação e não há mais risco de formação de geada. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas?
Nesse sábado, mínima de 10 e máxima de 23 graus na capital gaúcha, bem mais quente que hoje. Em Floripa, os termômetros ficam entre 14 e 22 graus. Já em Vitória, máxima só de 24, com chuvas a qualquer hora, assim como em Natal, mas por lá chega a fazer até 28 graus à tarde amanhã. Para São Paulo, ainda é esperada muita nebulosidade na faixa leste. Na Baixada Santista e no litoral norte, o sol aparece pouco e chove fraco. No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e aqui na Grande São Paulo, o sol já aparece por breves períodos, a temperatura se mantém amena, mas não vai chover. E volta a fazer calor pelo interior. A máxima chega aos 28 graus em Presidente Prudente, em Presidente Bernardes, em Araçatuba e aos 29 em Votuporanga. Faz 28 também nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. Já no litoral, não faz mais que 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 23 graus, sem chuvas, mas com muitas nuvens. Aí no domingo o tempo abre mais e os termômetros já podem chegar aos 24 graus à tarde. E fica tudo muito parecido na segunda-feira, com máxima também em torno dos 24 graus por aqui. Em Goiânia, incêndio atinge centro de internação de menores e deixa pelo menos 9 mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes colocaram fogo em um colchão na entrada de um dos alojamentos. Dos 10 internos que dividiam a cela, apenas um sobreviveu. O Centro de Internação Provisória do 7º Batalhão da Polícia Militar abriga cerca de 80 menores, mas tem a capacidade para pouco mais de 50. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, lamentou o cancelamento unilateral da reunião que teria com o presidente dos Estados Unidos. Trump admitiu que o encontro ainda pode acontecer. A China, principal aliada do regime norte-coreano, pediu a Trump e Kim Jong-un que demonstrem boa vontade e paciência para que o encontro previsto aconteça de fato. Mais um tiroteio numa escola americana deixou 3 feridos em Noblesville, em Indiana. Segundo a polícia, um professor e 2 estudantes foram levados para hospitais e o suspeito, um estudante, está preso. Já são 23 tiroteios em escolas públicas nos Estados Unidos neste ano. O magnata de Hollywood, Harvey Weinstein, se entregou hoje à polícia. Acusado por ao menos 75 mulheres de crimes sexuais, o empresário de 66 anos foi levado a um tribunal de Manhattan. Weinstein pagou $1 milhão de fiança e vai responder às denúncias em liberdade, mas deve usar tornozeleira eletrônica. Nossa reportagem continua monitorando a condição dos aeroportos. Temos mais informações com a repórter Tássia Sena. Tássia. Estela, os aeroportos que estão funcionando normalmente aqui no Brasil dizem que estão atentos principalmente aos voos que decolam e também que chegam nesses aeroportos. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, disse que tem combustível suficiente para os voos que decolam de lá, mas que estão atentos principalmente para os voos que têm destino às cidades com aeroportos que já declararam problemas no reabastecimento. Em Brasília, o Palácio do Planalto, não confirma. Mas, segundo a TV Record, o avião presidencial não possui combustível suficiente para uma viagem longa. O Airbus modelo ACJ 319 tem autonomia de 9 horas e 45 minutos. Como eu disse agora há pouco, algumas cidades aqui no interior de São Paulo já declararam estado de emergência. Entre elas são as cidades de Diadema, Guarulhos, Campinas e também Botucatu. A cidade de Olambra, que é conhecida nacionalmente pela produção de flores, também está em estado de emergência. E ela já declarou, a prefeitura de lá já confirmou que 4 milhões de hastes de flores já foram jogadas fora, justamente por causa de todo esse problema que a gente vem enfrentando ao longo desta semana. Voltamos ao estúdio. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse agora à noite que quase 45% dos 938 pontos interditados em rodovias por caminhoneiros de todo o Brasil já foram liberados. O ministro diz que espera que com a assinatura do decreto de garantia da lei e da ordem pelo presidente da República hoje, os outros trechos sejam liberados gradativamente.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, descubra as diferentes funções que as pedras tiveram na história.